E aí, gente, tudo certo? Como é que vocês estão hoje? Mais uma segunda-feira para debatermos mais um tema super importante para o mercado imobiliário catarinense, como acontecerá hoje na nossa live do Dialogando. Para quem não sabe, o tema da vez é Conquistei meu cresci. E agora? Bom, a gente imagina, né, que muitos de vocês já se sentiram perdidos, sem confiança, até mesmo sem um norte muito definido sobre o início da jornada imobiliária, né? Então, tendo isso em vista, a gente preparou essa live especialmente para vocês participarem aqui conosco, para a gente facilitar realmente a vida de vocês, né? A gente trouxe como convidado o nosso conselheiro, o Antônio Frederico, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ele já foi nosso palestrante na primeira edição do evento que a gente fez de imersão imobiliária, que por sinal já tem data marcada para acontecer a segunda edição, que vai ser em Itajaí, tá, pessoal? Ali, dia 8 de julho. E hoje o nosso convidado em específico, ele vai trazer dicas super valiosas para vocês entenderem um pouco mais a respeito de como se fosse assim um spoiler do que realmente virá, né, para essa segunda edição, onde a gente vai trazer dicas práticas e realmente assim úteis para o dia a dia de vocês, para vocês conseguirem alcançar um sucesso cada vez maior já nos primeiros passos da profissão durante essa jornada imobiliária. Então, enquanto eu realizo o convite aqui para ele, vocês podem encaminhar essa live para alguém que vocês sabem que precisam estar aqui conosco assistindo, tá bem? Um minuto. Pera aí que ele não está, calma aí. Só um minutinho, gente. Pera aí. Bom, vamos ver. Caminhado. Bom, se vocês também já tiverem dúvidas... Ah, já aceitou. Oi, Antônio, tudo bem? Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo certo? Tudo certo. Top, tá conseguindo me ouvir bem? Estou conseguindo, sim. Ai, show de bola. Então tá. Bom, antes de mais nada, obrigada, né, por aceitar esse convite aqui de participar dessa live conosco, para a gente conseguir potencializar um pouco mais o conteúdo, né, que tu abordarás nessa segunda edição do Imersão Imobiliária, né, Antônio? Para a gente já dar um gostinho de quero mais. Mas então, assim, para a gente começar, Antônio, a gente sabe que tu tem acompanhado bastante, né, muitos profissionais no início da jornada imobiliária. Isso não é novidade para ninguém. Mas, assim, o que mais confunde ou trava quem acabou de conquistar o Cresci? Vamos lá. Eu estava estudando bastante sobre esse tema e eu sempre tento trazer um tema atualizado, né? Como a gente, eu e a Aline, a gente tinha o projeto Corretor na Prática, ainda temos, né? E hoje a gente está dentro do Cresci, podendo contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento e os anos que a gente tem de mercado. Eu já estou mais ou menos 14 anos no mercado. Então, as pessoas acabam no dia a dia me ligando e pedindo algumas orientações. Isso eu acho muito legal, porque eu gosto sempre de compartilhar com os meus colegas e sempre gosto de ajudar as pessoas, porque se eu cheguei onde eu cheguei hoje, se eu tenho uma imobiliária, se eu consigo fazer bons resultados, alguém me ajudou com certeza e me orientou, né? E nesses tempos, o que as pessoas têm, eu tenho visto assim, pelo menos, muita gente perdida assim que tirou cresci, pessoas que imaginavam uma coisa e a outra, né? Algumas pessoas me falam, eu pensei que eu poderia conciliar ser corretor com a minha outra profissão. Mas eu falo assim, tu já viu um médico e corretor de imóveis, um médico e advogado? Então, as pessoas às vezes imaginam uma coisa, ou até mesmo alguém vendeu essa falsa impressão para ela, e eu vejo muita gente perdida, sabe? Ou às vezes também
a pessoa está no lugar errado. Isso acontece muito também, né? Uhum. E outras pessoas que começam, mas não sabem por onde começar e não sabem para onde ir, sabe? Estão perdidas Sim. no mercado e confusas. Aham. Esses três tipos de pessoas, assim, essas três situações que aconteceram comigo, assim, nesse último mês. Então, Sim. não sei se eu respondi para você, mas essas três situações, assim, que têm ocorrido comigo. Não, respondeu bem, assim, pelo que a gente está entendendo, são várias ocasiões, né? Tem gente que está Várias. perdido, tem gente que está no local errado, enfim. Mas tendo em vista dessas várias situações que você vê, né? Assim, quais são os erros mais comuns que você também vê com frequência acontecendo, assim, principalmente na prática do dia a dia? Uhum. Eu vejo muita gente sem conhecimento e não busca o conhecimento, tá? Muita gente. E isso hoje já não é mais uma desculpa, né? Porque até mesmo eu cresci, eu tenho ficado bem feliz mesmo, porque eu estou vendo crescer como uma rede de apoio realmente para os corretores, tá? Sim. Tenho oferecido muitos cursos. Eu não tinha, eu vou ser sincero para ti, né? Hoje eu estou vendo o quanto o Cresci está sendo importante, porque na minha época não tinha um curso específico assim. Era difícil, era raro. E o Cresci ele tem nos dado muitas ferramentas, né? É, é só entrar no site aí, tem vários cursos que eu posso fazer, que eu posso me especializar. E os corretores, eles erram muito no dia a dia por falta de conhecimento. Eles querem chegar logo no resultado, eles querem chegar logo na comissão, logo na venda, mas eles esquecem uma coisa que é muito importante, que é nós lidamos com o produto mais caro da prateleira. Então a gente pode fazer uma pessoa muito feliz ou acabar com a vida de uma pessoa. Olha que interessante. E às vezes é por falta de conhecimento, tá? Uhum. De uma documentação, de uma orientação jurídica, de como talvez analisar um contrato, né? Como eu falei, a gente lida com o produto mais caro da prateleira. Então, como hoje eu estou dentro do Cresci, eu vejo inúmeros casos e situações que eu não via antes, que pessoas que perderam todo o seu dinheiro porque colocaram na mão de uma pessoa errada. Ou às vezes de uma pessoa que não sabia de todos os aparatos, de todo como um contrato deve ser, e a pessoa ficou travada ali. Que às vezes é o dinheiro de uma pessoa, da vida de uma pessoa inteira. Perdão, às vezes é o dinheiro da vida inteira daquela pessoa. Uhum. E um corretor, infelizmente, por falta de conhecimento, fez uma tramitação errada e deu problema. Então, eu acho que muita gente erra hoje nos primeiros passos porque já quer chegar logo no resultado. Uhum. E justamente mais detalhes da operação, né? Pelo que eu tô entendendo, assim, do que tu narrou, né? São realmente assim, a pessoa já quer tá decolando, como você mesmo estava explicando, e acaba atropelando um pouco das coisas, não se atenando tanto aos detalhes realmente, né? Seja numa documentação, seja por uma falta de orientação. Para quem não sabe, né, pessoal, a gente também tem aqui a orientação jurídica gratuita do Cresci de Santa Catarina, onde vocês podem entrar em contato com a nossa equipe jurídica, que está ali super à disposição de vocês para tirar, né, esclarecer as principais dúvidas que vocês possam ter em relação a essa questão de atuação dentro do mercado imobiliário, né? Para que vocês sempre sigam com ética dentro de uns serviços que, como o nosso convidado mesmo falou, é um dos mais caros da prateleira, né? Mas tendo em vista isso, assim, por onde os nossos corretores eles devem começar, na tua opinião? Tu acha que deve ser através da captação de clientes, já da venda, já só se concentra ali, ou já se promove, como também a gente vê muitas vezes acontecendo, né, Antônio? Muita gente foca somente na promoção pessoal, do marketing pessoal. Mas assim, conta aqui pra gente, será que a pessoa deve focar inicialmente, talvez, na capacitação, no conhecimento, né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Então, como eu falei para ti, né, Carol, eu já estou há 14 anos no mercado, então é bastante. Então, na minha época não tinha nada disso, eu senti muita falta. Uhum, Então, eu sempre fui uma pessoa que procurei me capacitar de alguma forma. Por quê? Eu não queria apenas ter uma imagem bacana e legal, né? Porque na rede social
hoje ela encanta muito, né? Então a gente acha que todo corretor é milionário, anda de carrão. Às vezes até uns corretores eles usam um carro alugado para se fazer de importante, para achar que aquilo dá autoridade e eles não têm o quê? Conteúdo. O conteúdo é importante, porque a tua imagem ela tem que bater com o teu conteúdo. Então tu tem uma imagem daquela pessoa que ela é a mais top, que é o melhor do mercado, e quando chega para conversar com o cliente, não sabe falar sobre um financiamento, não sabe falar sobre uma escritura, não sabe falar como uma tramitação legal do imóvel pode ocorrer do início até o fim, não sabe dar uma explicação correta, não sabe fazer uma autorização de venda. Então, é uma situação muito complicada, mas Sim. ela tem uma resposta, né? Eu começaria me capacitando. Depois Boa. de eu me capacitar um pouco, eu seria um captador de imóveis. Porque eu acredito que a venda, ela está na hora da captação do imóvel. Então, na hora que eu pego esse imóvel, que eu converso com aquele proprietário, né? Se eu não tenho tanta segurança ainda, chegar e vender e começar a fazer vídeo, eu faria mais coisas no offline. Eu me prepararia mais, conversaria mais com o vendedor e depois com o comprador, e depois eu faria a minha imagem pessoal, porque aí eu teria base, autoridade e bagagem também, porque eu falaria um pouco na rede social sobre as últimas tramitações que eu fiz, sobre as últimas vendas. Sim. Então, isso me daria bagagem. Então, eu ficaria um pouco no offline, trabalhando um pouco de captação de imóveis e na venda, né? Porque, como eu falei para vocês, a venda, para mim, ocorre na captação. Se eu pegar um imóvel bem precificado, fazer umas fotos legais, fazer um anúncio bacana, a hora que uma pessoa te liga, você atende, você sabe explorar todo aquele imóvel, porque você conhece, porque você sabe o porquê que aquela pessoa está vendendo. Então, isso é muito legal. O offline, ele é um pouquinho mais importante, às vezes, do que as redes sociais e o online. Com certeza. Inclusive, fizeram até uma pergunta aqui para você, Antônio, mas eu vou responder um outro questionamento que o Rodrigo de Castro Alves fez. Que legal isso. Por onde consigo falar essa equipe jurídica? Rodrigo, super legal, tá? A gente realmente pensa nos serviços voltados para vocês da categoria, né? Você consegue ter acesso à nossa equipe jurídica para receber essa orientação de duas formas, tá? A nossa orientação jurídica funciona. Seja através de videochamada ou por troca de e-mail, que você preferir. Independente do que você preferir, se você clicar no link da nossa bio aqui do Instagram, você vai ser direcionado ali para o nosso Linktree, onde você tem acesso a todos os nossos serviços. E ali está escrito orientação jurídica. Aí você clica ali e você vê a melhor forma que você preferir, enfim, para estar recebendo esse direcionamento, né, essa orientação por parte nossa. Mas é só clicar ali no link da nossa biodescrição aqui do Instagram que você já vai ter acesso. Ou se preferir também, pesquisa ali no Google orientação jurídica do Cresci, que você também vai receber mais dados informacionais em relação a isso, tá? Qualquer coisa chama. Mas bom, Antônio, voltando aqui. O Raik Celagos falou assim, ó, estou terminando meu curso de TTI. Fazer o curso de documentação imobiliária seria o ideal já assim que terminar? Qual é a sua opinião, Antônio? Com certeza, com certeza. É, eu oriento, né, pelo menos ter uma base jurídica, né, apesar de que o Cresci oferece isso, eu acho muito importante validar as coisas se tu não tiver todo esse domínio. Eu acho muito importante. Como eu falei, frisei aqui no começo, você pode fazer algo para uma família ficar feliz pro resto da vida ou triste. E às vezes não é por maldade, às vezes é por falta de conhecimento. Então não custa, né, fazer esse curso de orientação de documentação imobiliária e também questionar e validar essas coisas com o jurídico. Eu digo isso porque que tu tem que fazer o curso de documentação. Porque às vezes você vai estar dentro do imóvel com o cliente e ele vai te fazer uma pergunta. E muitas vezes você tem que responder, né? Vou dar um exemplo para ti. Uma pessoa faz 3 perguntas dentro do imóvel para ti. Pode ser que você não saiba todas sobre algo jurídico, né? Mas algumas você tem que saber, porque senão você vai perder a sua autoridade ali. Ah, ele vai perguntar, ele vai falar com não sei quem. Então, é importante saber o básico.
Isso é importante. Por isso que o curso de documentação imobiliária, para mim, é essencial. Inclusive, temos aqui, tá, Rubens? Então, fica bem, realmente assim, à vontade para dar uma pesquisada. É gratuito, é Hike, desculpa. É gratuito o nosso curso de documentação imobiliária e faz parte também de 12 outros cursos que temos, tá? Para você também estar ali se lapidando e se capacitando na sua casa mesmo, no conforto de onde você quiser e estiver, né? Então, também é só clicar no nosso link da bio que você também vai ter acesso a tudo isso daí que a gente está falando. Mas, bom, Antônio, continuando. Tô vendo aqui que o Walter Souza, né, Um abraço, nosso representante Walter. aqui do Cresci, do Conselheiro Fiscal, tá dando aí, falando, Antônio é fera, esse só dá dica top. Abraço, Walter. Obrigado, Também amigão. achei, também estou achando. Então, vamos continuando, né, com essas dicas toppers e feras. Vamos lá, Antônio. O que que você orienta sobre como montar uma carteira de imóveis logo no início da profissão? É, vamos lá. Eu acho essencial. Quando eu entrei na corretagem, eu sempre gostei de ter muitas ideias e colocá-las em prática. Eu sempre pensei no mercado imobiliário num todo e o que eu poderia me destacar e fazer diferente. Então, desde que eu comecei, eu pensei assim: existe um médico da família, existe um mecânico da família, e eu não entendo nada de mecânica, hein? Quando eu vou lá no mecânico, eu levo meu carro e o que ele falar para mim que tem que trocar, eu vou confiar, porque ele é minha pessoa de confiança. E eu pensei, por que que eu não posso ser o corretor da família, né? Cuidar tudo relacionado ao imóvel. Então, desde o começo, eu sempre tive esse pensamento. Então, todo cliente que eu atendia, que eu conseguia concretizar uma venda, ou naquele momento ele não tinha uma entrada para comprar o imóvel, eu sempre cadastrei ele como cliente de carteira. Por quê? Porque eu já tinha atendido ele pessoalmente, ele já sabia quem eu era. Não é uma pessoa que está ligando do outro lado do telefone, que é um corretor de imóveis, que tu não conhece. Então, eu sempre deixei essas pessoas na minha carteira. Ah, você não tem entrada agora? Não tem problema, a gente vai planejar para você comprar o seu imóvel. Então, daqui a um ano, daqui a 6 meses, enfim, eu sempre tive essa cabeça. Tanto que hoje eu não dependo mais de leads. Eu não dependo mais de leads. Eu sempre formei a minha carteira. E eu acho que um erro dos corretores hoje é depender de lead. Eles estão mal acostumados, sabia? É, Porque é muito mais fácil. Ah, poxa, eu vou sair dessa imobiliária porque não está me dando lead, porque não está me dando cliente, assim é? sabe? Então, assim, eu sempre trabalhei a minha cabeça para não depender de leads. Pode vir, pode me ajudar, vai chegar cliente, mas eu não dependo. Eu faço os clientes. Eu tenho a minha carteira, eu ofereço, eu sou um vendedor. Eu tenho a melhor proposta, eu conheço o mercado, eu sou autoridade. Então, eu sempre pensei nisso. E eu sempre defendi que investir em imóvel é a melhor coisa. Então, quando tu acredita muito no que tu faz, tu vende sem vender, né? Então, eu acredito muito que a formação de leads é todo cliente que você atendeu presencialmente, você tem que marcar aquele cliente no atendimento e levar ele para sua carteira, trazer ele para sua rede social, para ele ver os movimentos, as atualizações, de vez em quando mandar uma mensagem, marcar o dia do aniversário dele, dar um feliz aniversário, se mostrar presente. Assim você vai montando uma carteira muito sólida e acaba não dependendo de leads, porque o melhor cliente é aquele que volta para comprar um imóvel para o seu filho ou para indicar para algum colega porque gostou muito do seu trabalho. Bom, então, eu gostei muito dessa tua linha de raciocínio, assim, porque eu realmente, assim, acho que já no ponto de partida, esse deve ser um dos fatores que diferencia quem vai ser um corretor de sucesso e quem vai ser um corretor mais acomodado, por assim dizer, né? Sim. Até mesmo porque, levando em consideração essa tua linha de raciocínio, Antônio, a gente poderia entender, assim, no teu ponto de vista, que o que diferencia de quem começa bem
E quem leva mais tempo para engrenar na carreira poderia ser um desses fatores, Sim. né? De tipo, de ficar dependendo somente de lead, sabe? Não como se realmente o lead não fosse depender de você, né? Eu achei assim inacreditável uma das falas que tu acabou de dizer, de que tem corretor de imóveis dizendo, não, vou sair dessa imobiliária porque não me traz lead. Isso acontece com muita frequência? Acontece muito. Vários colegas que têm imobiliárias grandes, eles me ligam e a gente acaba conversando, né? Assim Claro. como eu falo algumas coisas do meu ponto de vista, as pessoas também falam, e é uma troca e um aprendizado diário, né? Sim, Eu, sim. eu, eu não sou o dono da verdade e não sei tudo. Eu aprendo diariamente, porque as situações elas mudam, o mercado ele é cíclico. De 6 em 6 meses o mercado muda. Ó, a taxa de juros está muito alta. E agora? O que que eu vou fazer? Para onde que a gente vai? Né? Então muita gente fica perdida e a gente tem que trocar ideia, a gente tem que conversar, mas eu acredito que muita gente sai de imobiliária, e eu tenho escutado muito isso, essa imobiliária não me dá lead, essa imobiliária não dá cliente, mas o corretor tem que entender que ele não pode esperar só da imobiliária, é uma parceria, ele é um associado da imobiliária. Então ele tem que trazer coisas também e a imobiliária agrega. Então, uma junção para essa parceria dar certo, né? E quando eles falam de leads, o corretor está mal acostumado, né? Então vem um lead ali, ele liga para a pessoa, você ligou por esse imóvel, mas esse imóvel já foi vendido. Então tá bom, tudo bem. Aí desliga, daí aquele lead ele não presta. Esse cara não me respondeu. Tá, e o que que tu vai fazer Uhum. para chamar a atenção dessa pessoa, fazer o desafio de tirar ela de um e-mail, de um telefonema, para uma visita presencial? E é aí que começa a venda. Então, muitas pessoas elas mandam um oi no WhatsApp por um lead que chegou e acha que a pessoa vai responder. Você responderia? Oi, tudo bem? Eu sou um corretor de imóveis. Entendeu? Sim, Então a claro. gente tem que pegar todos os mecanismos e tem treinamentos para isso, e a gente fala muito isso na imersão, de como abordar um cliente. Como que a gente deve abordar quando chega um lead, né? E muita gente perde, muita gente diz, só tem lead ruim, só tem lead ruim. Mas por que que o outro colega está sempre vendendo e você não? Será Uhum. que Será que é você que não está sabendo lidar com os clientes que vêm? Será que você não tem uma carteira de clientes? Então, eu acho que muita gente dá essa desculpa porque tem uma falsa ideia do corretor de imóveis. Trabalhar pouco e ganhar muito, e é muito fácil. E é só chegar ao cliente, já vou atender, já vou mostrar, já vou vender. E não é bem assim. Aham. Inclusive, assim, Antônio, eu achei bem interessante esse teu ponto de vista em relação às imobiliárias. E tendo em vista que converso diariamente com várias pessoas ao redor de Santa Catarina, né? Assim, o que que tu daria de dica para essas pessoas conseguirem avaliar se uma imobiliária está ou não preparada para desenvolver um iniciante, ou já quer alguém, assim, corretor, já top de linha? Tipo, pô, como é que eu sei que eu vou aqui, acabei de me credenciar, então não, um corretor de imóveis. Pô, como é que eu sei que nessa imobiliária eu vou conseguir me desenvolver bem desde o início? Então, hoje muitas imobiliárias é um erro assim de muitas, tá? Tá. Todo corretor ele tem um sonho de abrir uma imobiliária. Poxa, eu vou abrir uma imobiliária, vou trabalhar com vários corretores, e isso não é errado, né? Mas a partir do momento que chega corretores na tua imobiliária, eles começam a dar metas. Tu tem que bater a meta. Tem que bater a meta de agenciamento, tem que bater a meta de vendas, tem que vender dois imóveis por mês, tem que vender 1 milhão por mês, VGV. Mas eu estou falando isso para você porque eu já dei treinamento em muitas imobiliárias da região que contrataram eu e a Aline, né? E a gente notou o quê? Que muitas pessoas dão metas, a maioria dão metas, mas nenhuma ensina como tu tem que atingir essa meta, sabe? E às vezes acaba pressionando o corretor e o corretor ele não sabe como chegar na meta, né? E nem o próprio gestor, porque ele era um corretor e hoje ele virou gestor. E ele não fez um curso de gestão, ele não fez um curso de como gerenciar uma equipe, ele não sabe como lidar. E ele não dá treinamentos semanais ou treinamentos mensais
ensinando ponto a ponto para cada um de como atingir essas metas. Então, eu acho que eu entraria numa imobiliária hoje, a primeira pergunta, tem capacitação aqui? Tem treinamentos aqui? Boa. Eu hoje, se eu tivesse entrando numa imobiliária, a primeira pergunta era essa, entendeu? Tem treinamentos aqui? Porque ali eu iria melhorar, né? É um lugar que eu estou chegando, não sei nada do mercado. E se não tiver treinamento, como é que eu vou Sim. aprender? Ah, eu ouvi aquele moço ali que é experiente falando no telefone, então ele falou isso, então isso é certo. Mas Uhum. será que é certo mesmo? Não sei. Então, eu faria isso, né? Procuraria uma imobiliária que me desse treinamentos. Não, super interessantíssimo. E justamente levando em consideração essa tua resposta, né, qual eu achei excelente, quais seriam, no seu ponto de vista, assim, os primeiros indicadores de que esse corretor de imóveis poderia utilizar como métrica para saber assim, pô, eu tô no caminho, pô, eu tô indo bem. Aham. O primeiro ponto, assim, eu sempre falo algo para minha esposa, né? É, onde tem muito dinheiro, tem muita briga, tem muita Sim. luta, né? Isso é fato, tá? E na corretagem dá para te tirar altas comissões, mas são poucos que conseguem atingir isso, né? Então, eu já passei por diversas imobiliárias, tenho muitos colegas de sucesso, muitos mesmo, assim, que atingiram sonhos inacreditáveis de comprar sua casa, seu carro top, de viajar para onde quer, de poder almoçar com a sua família, de comprar vários imóveis, de ser um investidor só com a corretagem. Mas o perfil dessas pessoas, elas são bem parecidos, porque elas se cobram muito. Elas pedem feedback das outras pessoas. Cara, tu viu meu atendimento ali? O que que tu achou? Tu acha que eu errei? Tu acha que eu deveria ter feito mais alguma coisa? Esse cara que coloca uma meta pessoal para ele, independente da imobiliária onde ele está trabalhando. Poxa, minha meta é ler um livro de vendas por mês. A minha meta é agenciar 20 imóveis por mês. A minha meta eu sou ruim nisso aqui. Eu sei que eu sou ruim na hora de abordar. Então eu vou me especializar nisso. E quando você olha para trás e você vê que você já venceu várias barreiras, eu acho que é ali que tu vê que tu evoluiu, sabe? E também os teus resultados falam bastante, né? Eu acho que os resultados também falam. Claro. E é claro que a gente no início, é muita informação, né? Para te formar em direito é 5 anos, né? É uma faculdade importante. E para corretagem também tem coisas que levam tempo e você tem que amadurecer. E tu não vai aprender tudo na primeira semana, nem no primeiro ano, nem no segundo ano. São anos de experiência. Vou dizer para você, eu estou há 14 anos. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu sou formado em direito também. E às vezes a gente acaba errando, né? Então eu acho que a gente tem que, o perfil desse corretor, pedir feedbacks, analisar os seus resultados, ter metas e olhar um pouco para trás para ver se ele está evoluindo mesmo ou está parado no mesmo lugar. Se ele está parado, ele está no lugar errado, ele precisa de auxílio, ajuda, orientação. E não é feio isso, isso na verdade é legal porque está mostrando que tu quer mais. Não dá para desistir, né? Só Não. tem que realmente mudar. E justamente assim, sobre essa questão de desistência, né? A gente sabe que tem muita gente que acha que, pô, vai chegar, já vai ser mil maravilhas, já vai vender horrores, mas se depara assim com um cenário totalmente diferente, né? Na qual esperava receber já desde o início. Afinal de contas, pô, a gente tá falando de Santa Catarina. Santa Catarina é um mercado super acirrado quando a gente está tratando de corretores de imóveis, né? Então, assim, como lidar com essa questão do medo de não vender nada nos primeiros meses, Antônio? Vamos lá. Para tudo na vida, eu acho que você tem que ter um planejamento. Isso é Uhum. um primeiro ponto. A gente tem que se planejar. Quando eu entrei na corretagem, o que eu fiz? Eu separei um dinheiro do meu orçamento, aonde eu poderia ficar um tempo sem vender, né? Eu separei um ano do meu orçamento para, se eu não vender nada em um ano, tá garantido todo o meu orçamento. Vendi a minha moto, vendi carro e fiquei com um carro só, mas aí é que tá, né?
Eu tinha medo, mas não tanto, porque eu me planejei. Então era um risco calculado. Caso não desse, eu estou com o dinheiro aqui. Então, muitos corretores começam, muitos, tá? A maioria, começam na corretagem hoje já com um monte de boleto e no outro mês ele tem que fazer uma venda para pagar. Isso é errado. Então, tu pode minimizar um pouquinho o teu medo. É só se planejar. Se ainda não dá, te planeja. Por que que eu falo isso? Porque se você precisa muito vender, porque está com a corda no pescoço, porque precisa pagar os boletos, você não tem experiência nenhuma de mercado, aí você acaba pressionando o teu cliente, porque você precisa vender de qualquer maneira e o cliente ele sempre nota e aí escapa. E aí é onde muitos desistem da corretagem. Muitos, a maioria, porque não se planeja. Então, essa questão do medo, na minha opinião, eu acho que é um pouquinho de falta de planejamento e orientação, né? Porque se você fizer um trabalho onde você se capacitou, onde você está estudando, está dando o seu melhor, está se comprometendo, dificilmente não vai ocorrer a venda. O que acontece hoje é, o corretor acha que ele vai fazer um vídeo, o mais top, o mais lindo, maravilhoso, vai postar na rede social e aquele imóvel está vendido. Sim. É isso. Essa é a cabeça da maioria dos corretores. E não funciona assim. Ah, Então, tem que ficar esperto com o mercado imobiliário. e como, né? E justamente assim, tem que ficar esperto quando a gente está tratando sobre o mercado imobiliário. Quais habilidades comportamentais você, Antônio, como profissional, considera assim elementos chaves, por assim dizer, para quem está começando a carreira e gostaria de se destacar para principalmente assim conquistar a confiança dos clientes? Olha, eu vou falar uma qualidade minha que todo mundo fala, eu sou bem proativo. Proativo. Então, eu tento sempre fazer algo a mais, eu sempre tento estar na frente. Então, eu acho que hoje a proatividade é algo que todo corretor tem que ter. Ela não sai O de corretor tem que moda, né? ser, não, ele tem que ser proativo. Vou dar um exemplo básico aqui para ti, Tá. que eu ganhei uma cliente. A gente foi ver um apartamento e daí ela olhou para a churrasqueira, gostou muito do apartamento, ela fez um questionamento. Ah, será que dá para colocar uma churrasqueira elétrica aqui? Será que cabe? Daí eu olhei ali e tal, fui lá, vi na Cassol que tinha uma churrasqueira e cabia ali, daí eu mandei para ela e ela viu, poxa, que legal, é uma coisa que a pessoa não esperava, né? Mas aquilo acaba ganhando o cliente porque independente se tu vai vender ou tu não vai vender, tu sabe se vai fechar a venda ou se não vai fechar, tu quer que feche, né? Mas tu tá sempre à frente, tu tá sempre surpreendendo de alguma forma e alguma maneira, né? Outra coisa na proatividade, muitos corretores, eles às vezes na hora do financiamento, eles não fazem a documentação até o final, eles cobram mais uma taxa, Uhum. né? Eu sempre faço questão de botar o meu cliente dentro do carro e até o cartório junto com ele para ir lá e fazer ele pagar as guias, ver o que ele está pagando. E isso é legal, porque gera mais interação com o meu cliente, ele nunca vai esquecer daquilo. E como a gente trata e cuida das coisas dele, ele sempre vai deixar o resto das coisas com a gente nessa questão de imóveis e tal. Mas respondendo aqui, eu acho que a proatividade é um dos pontos principais na corretagem. Não, e foi muito interessante esse exemplo que você deu, porque demonstra o carinho, né, que você tem com o seu Também. cliente do início ao fim. Isso também faz gerar um aumento, né, da sua confiança. Porque, poxa, para e pensa, tem tantos profissionais que fazem às vezes a mesma coisa, mas onde é que está o diferencial? Por que que eu vou escolher um ou Sim. não outro? São esses detalhes que você exemplificou. Então, assim, eu achei super interessante realmente esse teu exemplo e demonstra de fato por que que as pessoas fecham negócios imobiliários contigo, porque não é todo corretor que vai até o cartório com a pessoa, enfim, isso acaba fazendo muita diferença. Então, assim, pessoal, aprendam com quem realmente já está há anos no mercado, porque é por isso que o Dialogando serve, né, Antônio? Mas, enfim, assim, quanto o conhecimento de profissionais mais experientes acelera o crescimento de quem está iniciando? A gente estava falando, inclusive, até agora sobre isso, né? Sobre o Sim. Dialogando ser criado justamente por isso, né? A gente está realmente, assim, trazendo
convidados especialistas nas suas respectivas áreas para estar trazendo conhecimento já do que aprenderam ao longo do tempo. Mas, assim, no seu ponto de vista, o que isso afeta realmente para quem está começando, sabe? O quanto isso afeta, no caso? Tu diz, Carol, se vamos lá. Tu consegue fazer novamente a pergunta? Tu diz que Essa afeta ou ajuda? Tipo, tá perto de uma pessoa que já está há muito de tempo no mercado? afetar positivamente. Por Ah, exemplo, você positivamente. falou tem afetar negativamente e afetar positivamente. Mas assim, Tá. o quanto eu tô querendo perguntar dessa questão de afeta é em relação a isso, assim, Sim. né? Você comentou a respeito assim, pô, utiliza como métrica para saber se você está indo bem ou não. O que esse corretor mais experiente tem para dizer, né? Mas em contrapartida, você também disse em outros momentos que assim, não leva, às vezes, em consideração o que o amiguinho da outra sala está fazendo, porque às vezes você nem sabe, né, se isso é correto ou não. Então, assim, como é que essas pessoas conseguiriam utilizar o conhecimento de quem já está há anos no mercado para afetar positivamente Uhum. elas? Eu sempre falo que o sábio ele aprende com os erros dos outros, né? A gente não precisa errar. Então, eu sempre fiquei perto de pessoas melhores do que eu, sempre. Sempre gostei de andar com pessoas que estavam lá na frente. Mas eu nunca tentei ser elas, nunca tentei. Porque eu acredito que eu tenho que aprender o melhor com aquela pessoa e adaptar para minha realidade, né? Porque se eu tentar ser aquela pessoa, eu nunca vou ser, né? Então eu tenho o meu jeito de ser, o meu jeito de falar. Talvez a gente tenha o mesmo objetivo e vai chegar lá na frente no mesmo lugar, mas eu sempre tentei aprender com os erros dos outros, Outros. sempre. E, e isso sempre deu certo, graças a Deus. Mas muita gente me ajudou. Eu me inspiro em muitas pessoas do mercado imobiliário, mas eu nunca tento ser eles. Eu sempre tento pegar o que tem de melhor, o que está dando certo e adaptar para a minha realidade. A melhor coisa a se fazer, né, Antônio? E justamente assim, pensando a respeito dessa questão da singularidade, mas também do conhecimento, né? De aprender realmente assim com quem já errou, para não errar, né? Também. Por exemplo, a imersão de Itajaí, né? A gente vai fazer essa segunda edição de imersão imobiliária, enfim. Como encontros desse tipo podem ajudar a mudar a mentalidade de quem está começando, Antônio? Eu acho que assim, essa imersão, eu e a Aline, a gente tá dando nosso coração, sabia? Sim, A gente tá dando nosso sabia? coração e tu também, né, Carol? Nem Porque falo. para quem não sabe, é a segunda edição, a primeira foi um sucesso. Muito trabalho mesmo. Reuniões semanais, pensando em toda a experiência do corretor de imóveis. E isso nunca foi feito aqui em Florianópolis, na Grande Santa Catarina, nunca foi feito isso, essa iniciativa. E nesses 14 anos de mercado, a gente elaborou algo para que a pessoa tenha uma trilha de sucesso, sabe? Do início até o fim. E pelo feedback da última que a gente fez, me deixou muito feliz porque ajudou muita gente, né? Quem estava começando no mercado imobiliário, quem estava perdido, quem estava num lugar que não era para estar, recebeu vários cliques ali, insights. Poxa, eu tenho que fazer isso aqui na minha região, eu acho que isso vai dar certo. Poxa, o Antônio falou aquilo ali, eu não faço isso, eu acho que eu deveria fazer. Então, eu estou falando isso para vocês porque eu não tive isso no meu começo e eu queria muito. Eu queria ter muito lugar desse. Então, esse lugar é onde a gente colocou o nosso coração nesse projeto. Tudo que a gente sabe, a gente coloca ali da melhor maneira prática. Não é algo que você não vai conseguir aplicar, não. O conteúdo é um conteúdo prático e que você consegue aplicar no outro dia no seu mercado de trabalho, na sua imobiliária, se você é autônomo ou não, na sua região. No outro dia você consegue aplicar e são coisas que a gente faz até hoje e dá certo. Então o conteúdo é muito atualizado, como eu falei para ti, Carol. A gente pesquisa, a gente conversa com muita gente e o que está dando certo a gente adapta e coloca na imersão e as pessoas elas saem transformadas e novos corretores com bastante injeção de ânimo também
porque tem um momento muito especial, não vou falar aqui, porque Senão não é posso falar, spoiler né? demais. É spoiler demais, mas a gente está colocando no nosso coração, o nosso amor pela profissão, e essa imersão é para marcar a vida do corretor de imóveis mesmo. Isso mesmo, pessoal. Como o Antônio falou, assim, a gente está realmente assim pensando nos detalhes assim do início ao fim da operação para vocês entenderem realmente o que, que seria uma imersão imobiliária, né? Para a gente dar esse exemplo em relação a isso. Então, a nossa primeira edição foi um sucesso absoluto, aconteceu em Florianópolis e agora a gente vai fazer a nossa segunda edição, um pouco menor, né, Antônio, mas assim pensada com muito carinho do início ao fim também, ali em Itajaí, lá em 8 de julho. Onde realmente os nossos palestrantes, que é o Antônio e a Aline, formam essa dupla dinâmica, eles vão trazer assim conteúdos extremamente atuais e realmente assim que tem relação à recorrência de quem vive, né, o dia a dia do mercado imobiliário e que traz determinadas dúvidas nas quais eles, que são especialistas nos seus respectivos ramos, já estão cansados de ouvir de tanta gente que liga, né, para verdadeiros especialistas querendo saber a sua opinião. Então assim a gente vai trazer isso tudo de forma gratuita, tá, para você conseguir realmente assim aproveitar ao máximo. A gente estava até falando a respeito de alguns formulários que vocês poderão responder para a gente conseguir assim ter muita eficácia do começo ao fim durante a jornada de horas que a gente tem previsto para essa segunda edição. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, que em breve divulgaremos mais detalhes sobre esse mega encontro que a gente está para realmente produzir em Itajaí, dia 8 de julho, tá bem? Mas, bom, Antônio, a gente está iniciando, quer dizer, iniciando não, a gente está quase finalizando a live, né? E com isso, o Rodrigo de Castro ele fez um questionamento, tá? Falando o seguinte: qual a sua percepção, Antônio, sobre os portais e dezenas de anúncios do mesmo imóvel com valores diferentes? Uns anunciam a 5 milhões, outros a 4.990 milhões, enfim, 900 mil. Essa eu acho que ele escreveu errado. Ele escreveu canibalização. Isso não é ruim? É horrível, né? É horrível, só que o proprietário ele tem que saber o que está acontecendo com o imóvel dele. Então, hoje, a maioria dos imóveis que eu pego são exclusivos, só estão comigo para vender, porque eu vendo o meu serviço. O que que eu falo para o cliente? Eu já tenho aqui um case de sucesso que eu apresento para ele, e, uma das coisas que eu faço, eu tenho um imóvel aqui, que eu vou lá, tiro o print, e quando eu vou pegar o imóvel para vender, eu já mostro aqui, ó, tu quer que teu imóvel seja anunciado assim? Ó, aqui uma imobiliária colocou com a foto do banheiro com a tampa do vaso aberta. Então, aqui tá 4 milhões e 900, o outro colocou por 5 milhões e o teu imóvel está sendo leiloado. Então, as pessoas estão vendo aqui. Talvez seja por isso que você não esteja vendendo o seu imóvel. Então, o proprietário ele não sabe, às vezes ele nem olha o portal. E muita gente anuncia e cada um anuncia do seu jeito, da sua maneira. O que que é importante, né? É importante a gente explicar para o cliente quando a gente está pegando esse imóvel, como funciona o mercado imobiliário. Porque às vezes ele quer colocar com mais imobiliárias achando que ele tem mais chance de vender. Mas às vezes não é isso. E é isso que a gente tem que explicar para ele. Olha, eu cobro a mesma comissão de você, igual, só que você vai colocar só comigo. E o que, que vai acontecer? O teu imóvel ele vai para o portal também. Só que eu vou colocar fotos profissionais. O meu jeito de montar o anúncio é esse. Então, quando alguém for ver o anúncio, ele vai querer clicar porque ele está um anúncio atraente para conhecer o teu imóvel. E se você tem medo e não quer deixar somente com uma pessoa, não tem problema. Eu faço parceria. Então, se vier outra pessoa de outra imobiliária com o cliente, não tem problema. É melhor ainda, porque como eu conheço o seu imóvel, eu vou pegar esse corretor com o cliente dele e vou vir aqui, vou apresentar junto com ele o imóvel e vou checar a documentação certinha da compra, junto com esse corretor, o senhor vai pagar o mesmo valor de comissão. Então, eu acho que respondendo ele, tem que ser falado isso para o cliente, tem que mostrar isso para ele. Olha como é que está sendo anunciado o teu imóvel, porque às vezes ele nem sabe. E isso
já deixa um print desse imóvel para quando você for captar, fale para o cliente como é que é o modo correto e melhor para ser trabalhado. Porque daí ele vai ter uma escolha. Ou eu quero uma pessoa que trabalhe o meu imóvel exclusivo, porque numa imobiliária hoje, às vezes, trabalha 30 corretores, né? Aí liga uma pessoa interessada naquele imóvel, aquele corretor ele não sabe o que tem dentro do imóvel, porque não foi ele que agenciou, ele não conhece. Mas se o corretor que agenciou recebe uma ligação para uma parceria, ele vai saber desenvolver tudo, vai ajudar a vender, vai receber o mesmo valor de comissão. Às vezes eles querem colocar em mais achando que é mais fácil de vender, e às vezes não é isso. Claro, sim, claro. Inclusive, ele falou assim: legal, Antônio, sigo essa mesma linha de raciocínio. Exclusividade é uma ótima alternativa. Eu não trabalho com portais, apenas por parceria. Estou no caminho. Tá vendo? Acho que pela conversa que a gente teve, realmente, Rodrigo, tá no caminho, porque tu já fez até mesmo correto, que é realmente perguntar para quem sabe, para ver se tá realmente no caminho ou não, que era daquela pergunta. Então, assim, sucesso na tua jornada, viu, Rodrigo? E também fico no aguardo da orientação jurídica, tá? Que você que perguntou. Mas assim, Antônio, a gente está chegando no final da nossa live. Com isso, eu gostaria de saber o seguinte: tem alguma coisa a mais que você gostaria de abordar que a gente não conversou aqui? É, não, acho que eu falei bastante já, né? Eu falei bastante e queria agradecer aí a esse convite, né? Eu gosto de compartilhar bastante o que eu tenho aprendido no mercado, os meus acertos e meus erros, para que eu possa contribuir com os meus colegas. E eu sempre penso que dessa forma eu estou ajudando o mercado imobiliário de alguma maneira. Claro. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Cresci pela oportunidade e quero dizer para todo mundo que a gente está preparando uma imersão para que seja marcante, para que cada pessoa saia de lá querendo saber mais sobre a corretagem, mais sobre o mercado imobiliário, mais sobre trabalhar correto e acelerar realmente as suas vendas e acelerar para o sucesso. Com certeza. Obrigada a você, Antônio, pela parceria com o Cresci de Santa Catarina. Para a gente é uma honra realmente ter ao lado corretores de imóveis que estão engajados, não só com a profissão, mas assim, com a melhoria contínua de outros profissionais, que isso é uma bandeira que desde a gestão passada a gente está levantando. Então, assim, é muito bom poder estar contando contigo já para a gente estar desenvolvendo esse trabalho em conjunto, onde tem um propósito que realmente, assim, se une, né? E é igual para todos, que realmente essa questão do desenvolvimento da nossa categoria no mercado imobiliário catarinense, que está cada vez mais pujante, mostrando para o que veio. Então, assim, nossos corretores de imóveis, eles têm que acompanhar. Esse foi o motivo da nossa live, né? A gente sabe que, inclusive, tem muitas pessoas que acabam tendo muitas dúvidas, pô, tirei meu Cresci agora, enfim, né? Então, assim, o Cresci de Santa Catarina, ele tá aqui para apoiar, realmente seja trazendo profissionais para fazer lives, né? Para todo mundo ver à distância, com conteúdos riquíssimos, ou, por exemplo, trazendo realmente para fazer eventos presenciais, como acontecerá agora, dia 8 de julho, contigo, com a Aline, né, a tua parceira, ali em Itajaí. Então, pessoal, eu agradeço a todo mundo que participou dessa live. Eu espero realmente assim que a gente tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas que vieram. E também fiquem super à vontade para entrar tanto em contato aqui com o Cresci de Santa Catarina, como com o nosso próprio convidado Antônio, que está super à disposição aí de vocês para estar esclarecendo aí o que for preciso para vocês estarem se desenvolvendo ainda mais no mercado, tá? Então, em nome de toda a nossa diretoria, eu agradeço a participação do Antônio, agradeço também todo mundo que esteve aí ao nosso lado, assistindo até o final. E até segunda-feira que vem, onde teremos mais um tema super importante para debater a respeito do mercado imobiliário catarinense, tá bem? Uma boa noite a Boa todos, noite. gente. Até!